Olá, segunda-feira, 30 de julho, e a Safras TV recebe mais uma vez o analista de açúcar e etanol da Safras Mercado, Maurício Murussi. Maurício, bem-vindo. Olá, Fábio. Olá, espectadores do canal Safras TV. Maurício, no seu último relatório de mercado, você mencionou o termo tempestade perfeita que estaria se formando no mercado de açúcar. Eu queria que tu explicasse melhor para nós esse termo. Bom, basicamente o termo tempestade perfeita, ele está relacionado a um conjunto de fatores, tá? Que está se formando no cenário fundamental de mercado agora, no Brasil, e deve se desenvolver na próxima safra do Brasil simultaneamente com a Índia. São características distintas do mercado brasileiro e indiano da safra atual para a safra que vem, que deve se desenvolver de uma maneira que vão pressionar de um modo muito acentuado os preços do açúcar no mercado internacional. Ou seja, começando pela Índia, tá, que é o fator mais fácil de previsibilidade, a safra recorde atual, tá, que é em 33 milhões de toneladas, que termina agora em setembro desse ano, deve crescer até 35 ou 36 milhões de toneladas até a próxima safra internacional do ano que vem. Tá? E esse conjunto, esse crescimento, ele deve ocorrer em função do aumento da área plantada, que por sua vez ocorre da elevação do preço mínimo pago ao produtor indiano por parte do governo, que também estimula a formação de estoques. Então, um cenário de safra recorde que nós temos na temporada atual deve ficar ainda mais intensificado na próxima safra. Isso por parte da Índia, que já vem desde agora pressionando negativamente os preços, tanto em Londres quanto em Nova York, onde o patamar aí de 13 a 12 centavos foi perdido aí para a faixa de 11 a 10,98, 10,80. No Brasil, nós temos uma quebra na safra atual. Isso agora a parte do Brasil, né? A quebra na safra atual decorrente de uma estiagem no centro-sul do país, que vem desde a quarta semana de março. Em parte, essa estiagem está provocando uma queda na produtividade, né, e uma queda no rendimento, e por sua vez uma redução na oferta de açúcar. Só que os preços internacionais agora estão basicamente ignorando essa informação do Brasil, porque a pressão de oferta da Ásia é muito maior em termos de questões psicológicas do mercado. Então, você pega os preços em Londres, pega o preço em Nova York, ele está mais em baixa por conta da expansão da oferta da Índia do que encontrando algum suporte na quebra do Brasil. Só que o detalhe é o seguinte, o grande pivô dessa história é que a seca prolongada no Centro-Sul deve se transformar em um período de chuva um pouco maior também. Deve haver essa compensação. Então, historicamente, o período de chuva na região de São Paulo, pegando termos históricos, análise estatística das médias de precipitação dos últimos 30 a 40 anos. Geralmente, o nível de precipitação ele eleva a partir de setembro e outubro, tá? Que é o momento que as previsões desse ano, segundo os centros climatológicos, indicam para o término da estiagem, quando chega o momento histórico de chuva na região produtora. E essa chuva um pouco prolongada e um pouco antecipada deve fundamentar uma recuperação forte do canavial para a próxima safra, sendo que a seca atual ela está levando uma antecipação em até 2 meses da safra no Brasil. Ou seja, usinas que estão enfrentando queda na produtividade, elas vão encerrar mais cedo as suas atividades de colheita porque a cana está rendendo pouco. E muitas até nem implantaram a taxa de renovação que era prevista para esse ano por conta da seca, né? E a gente pode observar isso na curva de oferta por parte dos dados quinzenais da Única, que já agora no final de junho já apresenta um declínio na curva de oferta. Esse comportamento geralmente é observado em agosto. Então, uma entre-safra prolongada e chuvosa vai antecipar uma próxima safra do ano que vem bem mais volumosa. Exatamente no momento em que a Índia também vai entrar com uma safra ainda mais volumosa que a temporada atual. Então, embora a estiagem no Brasil represente algum suporte ainda mínimo nos preços, na safra atual a Índia vem pressionando. E na safra que vem não vai ser só a Índia pressionando, vai ser a Índia e o Brasil. Então esse é o cenário de formação aí de uma tempestade perfeita para o mercado de açúcar, mas na safra que vem, não nessa. Muito bem. E no cenário doméstico, qual é o panorama atual? Os preços estão enfraquecidos, não é mesmo? Realmente o preço está enfraquecido, não há uma perspectiva de alta muito grande,
Porque o preço de negociação no mercado físico no Brasil, ele está depreciado, não, ele era para estar sustentado pela quebra de safra, né? Era o que historicamente a gente espera. Mas ele está depreciado pela fraca demanda da indústria brasileira, que o Brasil tem um consumo inelástico de açúcar. As indústrias no consumo interno sempre demandam aquele mesmo patamar e ainda conseguem prolongar, ainda escalonar ainda mais as compras. E também a precificação do açúcar, até o cristal 150 que usa no Brasil, ele ocorre também fundamentado no VHP, só que o VHP responde ao mercado internacional. E aí a gente já pega a pressão de Nova York lá por conta da Índia. Então por isso que o preço no Brasil, mercado interno, mercado físico, não reage nem mesmo à quebra do Centro-Sul, né? Maurício, para finalizar, recentemente a Safras revisou também sua estimativa para a produção de açúcar do Centro-Sul. Qual foi o fator principal que motivou essa revisão? Bom, basicamente o fator preponderante aí são dois, né? A demanda elevada de etanol, principalmente o hidratado, que garante um fluxo de vendas bem intenso e garantido até de certa maneira, e os prêmios do hidratado sobre o açúcar, tanto no mercado físico quanto no açúcar de Nova York. O prêmio médio aí dos últimos meses do hidratado contra o açúcar no mercado físico tem oscilado em 4,5%, às vezes até 5%. Mas contra o açúcar de Nova York, ele oscila entre 15% e 20%. Ou seja, na verdade, não que o preço do etanol esteja crescendo muito no mercado. Na verdade, é o açúcar que está caindo demais. E o etanol tem se mantido relativamente firme, com quedas muito pontuais, muito marginais. Então, o hidratado consegue sustentar prêmios frente à forte queda do açúcar. Aí a gente pega um mercado com um prêmio relativamente atrativo, que é de 15% a 20%, com uma demanda sólida, que é o etanol hidratado. As usinas não pensam nem duas vezes em canalizar seu mix de produção para o biocombustível, as que podem, né? E o que justifica também 6 quinzenas consecutivas de mix de produção acima de 61% no Centro-Sul. E aí, com base nisso, aí a Safras e Mercado revisou negativamente sua estimativa de safra de 31 milhões para 28 milhões de toneladas. Obrigado então, Maurício, e até a próxima. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Eu sou o jornalista Fábio Rubenichi. Para mais informações sobre os mercados agrícolas, você pode acessar o link da Safras TV e baixar gratuitamente o aplicativo Safras Connect.